Em menos de um mês, a Raízen já valoriza quase 30%, voltando para o patamar de R$1 de precificação. Há pouco tempo atrás foi negociada a menos de 80 centavos a cota. Se pegarmos nesse último mês, da mínima para a máxima, uma valorização já mais de 30%. Olhando para o acumulado do último ano, os últimos um ano, uma desvalorização de 47%. É um ativo que, no começo do ano passado, chegou a ser negociado a R$2. E aí surge uma grande dúvida. A Raízen, como uma empresa mais pimentinha, é uma empresa que dá prejuízo, é uma empresa que é mais complicada, não é para todos os investidores, mas por ser uma empresa enorme, a quinta maior geradora de receita do Brasil, é uma empresa muito grande, é um monopólio de seu segmento de atuação. A maior produtora e comercializadora de etanol da cana-de-açúcar do mundo. É uma empresa enorme, isso não dá para negar. Mas hoje com um aspecto mais de pimentinha, um nível de risco mais elevado, mas uma promessa de potencial de retorno muito elevado também. O que eu quero conversar com você hoje quero te mostrar pontos positivos, pontos negativos, tem muito ponto negativo, muito ponto de risco, mas eu quero te dar um material para você parar, refletir, sem recomendação vazia de compra, se faz sentido, se a Raízen vai continuar valorizando, se a tese é de recuperação ou se está distante disso, quanto tempo deve demorar. Quero responder todas essas perguntas para você chegar a uma conclusão de se deve manter os papéis da empresa, você que está no prejuízo, se deve comprar, se você quer até estar lucrando um pouco, se deve vender ou vai valorizar mais. Eu vou te falar o meu ponto de vista, como um todo, sobre a Raízen. É lógico, é uma empresa, é um papel mais arriscado. Se você está começando, não leve como recomendação e não compre. Eu não recomendo para você, inclusive, essa empresa, para você que é iniciante. É uma empresa complicada de analisar, de lidar. Hoje não passa por um momento bom, muito pelo contrário, um momento péssimo. E é justamente isso que, para quem sabe estar posicionado, possa ser, e não é uma certeza, que seja uma oportunidade. Não acho que é, não acho que não é. Vou trazer aqui de forma imparcial os números, o momento atual. Primeira coisa que temos que analisar obrigatoriamente quando falamos de uma empresa de commodity, e eu sempre vou fazer isso com você. A gente tem que falar, tem que olhar para isso. É o que eu falo para os meus mentorados, é o que eu falo para minhas turmas, então vou falar aqui para você também como meu amigo, certo? Temos que olhar para a commodity de uma empresa que é vinculada a commodity. Quando olhamos para o etanol, aqui um histórico um pouco mais longo, de 2021 para 2022, houve o que aconteceu em quase todas as commodities. Uma supervalorização por uma quebra de oferta e demanda. A oferta, no pós-pandemia, que foi esse momento, o que aconteceu com a oferta? Ela diminuiu. As empresas produziram menos, com menos eficiência, menos funcionário e tudo mais. Quando a oferta diminui e é um material, é uma commodity necessária que continua crescendo a demanda, o que acontece? O preço dispara. Então, quando olhamos para Petrobras, Vale, Klabin, dentre diversas outras empresas de commodities, cada uma com a sua, é lógico, nesse momento foi um disparar absurdo de resultado. Lógico, porque o preço praticado unitário da venda cresceu, subiu. Mas o que eu te convido a observar? Durante esse período da máxima, já era esperado uma queda normal, era um momento muito inflacionado, mas caiu e continuou caindo. A commodity veio caindo e caindo muito, hoje em um patamar muito mais baixo, por exemplo, do que nesse momento atrás, que foi negociada quase ao triplo do preço atual. Mas não vamos nem utilizar isso aqui como parâmetro. Foi um momento muito absurdo. Vamos olhar para esse momento aqui, um momento mais constante do preço. Foi cotado ao dobro. Naquele momento, a commodity do etanol era cotado ao dobro do preço atual. E com a queda da commodity, caiu até um momento a mais, abaixo do que é cotado atualmente. Com a queda do preço praticado da venda, a empresa tem queda de resultado operacional por si só. Porque ela vende, mesmo que ela produza, venda mais, ela vende por um preço menor. E para aumentar o volume vendido, tem que aumentar custo, despesa, equipe, maquinário e tudo mais. E você aumenta seus custos diminuindo o resultado operacional. A empresa, a Raízen, lá em 2022, aquele período que você me mostrou, vamos olhar para 2021, que foi o melhor momento de lucro, saiu de 3 bilhões e 250 milhões de lucro para hoje. Um prejuízo de 9 bilhões e 200 milhões de prejuízo, só para você entender a empresa que a gente está conversando aqui. Não é para qualquer um. 9 bilhões e 200 milhões de prejuízo por conta de queda da commodity e tudo mais? Não, é lógico que não.
Tanto é que a Petrobras, outras empresas de commodities também seguem lucrativas, né? Não crescendo em lucro, porque não é um cenário de crescimento, mas trazendo a manutenção, ainda sendo lucrativas. A Raízen, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Quando a gente olha para resultado, é uma empresa que em todo o seu histórico sempre teve uma margem mais baixa, o que já é esperado. Olha isso aqui, ó. Margem líquida. O que é a margem? Primeiramente, para ficar claro, é o que sobra da receita operacional líquida na última linha, que é o lucro líquido. A Raízen, ela sempre teve uma margem muito baixa, 1%, 2%, menos até, e caindo hoje, tendo a margem negativa por conta do prejuízo. Por que isso? Quer dizer que é uma empresa ruim? Não. Uma margem baixa é muito sobre a operação da empresa, sobre o setor. Uma empresa de varejo, ela não tem como ter uma margem alta. Uma indústria, é muito raro, são poucas, tem como? Algumas, mas é muito raro a empresa ter uma margem alta. A indústria, o varejo, por si só, não tem como ter margem alta. A Raízen é uma empresa com CAPEX muito elevado, é uma empresa muito endividada, sempre foi muito endividada, e é uma empresa com custo operacional, fluxo caixa realmente muito espremido. Isso é da operação da empresa. É bom ou ruim? E aí você fala, então é bom. A empresa é muito endividada e tudo mais, sobra pouco lucro, mas ela cresce muito. É bom? Não necessariamente. Aí você fala, aí tá complicado, você hoje tá bipolar, você fala uma coisa e fala outra. É por isso que eu tô te falando. É uma empresa difícil de analisar. É bom por um lado, é ruim por outro lado, mas algo concreto que eu posso te falar e afirmar é ela ser endividada e crescer não é um problema, pode até ser bom, mas ela ter tamanha dívida no momento atual com 15% de taxa Selic, isso é um problema. E eu já vou te mostrar na prática o porquê é um problema, como se dá e como isso corrói o resultado da empresa. O que eu tenho de falar eu já vou te mostrar isso com números na prática, mas a dívida da Raízen está corroendo seus ativos, seu fluxo caixa, seu lucro líquido, está destruindo literalmente a empresa. Esse é o poder de uma dívida mal gerida. E é lógico, isso não vem à toa, vem de uma gestão fraca. É um problema da Raízen a gestão. A Cosan não parece se importar tanto com a Raízen, para ser sincero, fez algumas vendas de posição, arrecadou muitos bilhões de reais há pouco tempo atrás, te atualizei de tudo isso, não mandou nada relevantemente para a Raízen ajudar nessa reestruturação, só para você ter uma ideia. A Raízen está tendo que vender ativos operacionais, ativos que geram receita, posições societárias, participações em outras empresas, outros negócios, para arrecadar capital de curto prazo, levantar dinheiro para amortizar, para pagar juros, para melhorar a gestão da sua dívida. E não está melhorando, só piora com o passar do tempo. Eu vou trazer a divulgação do quarto trimestre de resultado, vou te atualizar de tudo isso e você vai ver. Muito provavelmente a Raízen novamente tem entregue prejuízos e talvez maior do que os anteriores. Todo trimestre o prejuízo está crescendo e a perspectiva é essa. E aqui eu quero te convidar a olharmos o Boletim Focus, como assim eu apelidei. O que é o Boletim Focus, É o boletim divulgado ali normalmente mensalmente atualizado pelo Banco Central, com a perspectiva de Selic projetada, a atual, inflação, dentre diversos outros dados econômicos. Quando olhamos para a Selic em 2026, a perspectiva até então, isso que sofre reajustes no meio do caminho, é de 12,25%. Meu amigo, uma queda de 3% da taxa de juros impacta a dívida de uma empresa não é em 3%. Porque pense comigo, isso aqui é bem importante, tá? Você, quando investe em um CDB, liquidez diária, 100% do CDI, vamos botar aqui em um resumo que você ganha 15% bruto ao ano. Mas uma empresa, ela não paga 1% ao mês da mesma forma que você recebe 1%, um pouco a mais do que isso no momento atual. Não. Ela paga 2%, 3%, 4%. No caso da Raízen, ela paga muito mais do que uma empresa convencional. Por que a Raízen paga mais? Porque o momento atual dela é um momento de desconfiança. É um momento que o banco que vai emprestar o dinheiro olha e fala, a capacidade de quitação do crédito, a capacidade dessa empresa ficar inadimplente é muito alta. Eu posso até te emprestar dinheiro, mas eu vou cobrar uma taxa absurda. E o que a Raízen faz, Então é só a Raízen não pegar empréstimo, não tem como. Por quê? Olha isso aqui é um absurdo. É porque eu tô te falando, é uma empresa em um momento muito complicado, não é para qualquer um. A Raízen hoje, ela gera prejuízo operacional no seu fluxo de caixa. Olhando para a DRE, que é regime econômico, ela gera lucro operacional. Mas olhando para o fluxo de caixa, entrada e saída, ela gera prejuízos. Então, sim, ela tem que pegar mais dinheiro, ela tem que continuar se endividando. Em um cenário que ela já está absurdamente endividada, que já está corroendo, matando o resultado dela.
Percebe? É muito complexo, realmente. Mas beleza, né? Contextualizei. Vamos deixar de balela e conversar sobre o que realmente importa. Vamos falar de número. Como é que está o cenário atual? Quando olhamos pro operacional, que é o quê? EBITDA, geração de EBITDA. A Raízen, ela entrega, como eu te falei no resultado econômico, lucro operacional. Hoje, cerca de 3 bilhões 348, vindo de queda de resultado operacional frente à safra, né? Segundo trimestre de safra do ano passado. Por quê? Vem vendendo ativos, o preço da commodity também está vindo de queda, diversas coisas. É aceitável uma queda no operacional. A Petrobras também vem em alguns momentos caindo em operacional, PetroRecôncavo, a Vale agora deu uma melhoradinha, mas perdeu o operacional também em diversos trimestres. É normal, tudo bem. Mas quando saímos do EBITDA da empresa até o seu lucro líquido, nesse caso prejuízo líquido, ela sai de 3 bilhões 348 milhões no positivo, EBITDA, partindo para um prejuízo do trimestre apenas de 2 bilhões e 300 milhões. No trimestre, 3 bilhões de prejuízo no trimestre, 2 bilhões e 300, né? Exagerei. É muita coisa, realmente, é muita coisa. Mas nem é o pior. Isso aqui é resultado de curto prazo, certo? A empresa pode dar prejuízo no curto prazo, no trimestre, sem problema. Acontece, faz parte. Mas o pior de tudo é isso aqui, ó, dívida líquida. A dívida líquida da Raízen, olha isso aqui, um crescimento de 50%. 50% de crescimento em uma dívida que já é cavalar, absurda, em um ano. É muita coisa. Por quê? A empresa está tendo que diminuir o seu caixa, eu já vou te mostrar isso melhor também. Fica comigo aqui, estou só contextualizando. Ela está diminuindo seu caixa e está aumentando a dívida. Por que ela aumenta a dívida? Para gerar mais caixa. Só que o caixa gerado é para quitar a dívida. E ela pega mais dívida e aí vira uma bola de neve, um ciclo, onde a dívida cresce, cresce, cresce e o caixa cai, cai, cai. O que é a dívida líquida? É a dívida bruta menos a disponibilidade de caixa. Então, quando olhamos para a Raízen, mais especificamente sobre a dívida da empresa, primeiro, podemos observar que a maior parte da sua dívida, o cronograma de amortização, é de longo prazo. Então, assim, a Raízen ela não vai falir, certo? O término das suas dívidas, o vencimento, a maior parte é de longo prazo. Curto prazo é uma fatia menor, que até a disponibilidade de caixa dela hoje cobre, basicamente. Então, assim, não vai quebrar. Recentemente, por hora, eu acho que a Raízen vai quebrar? Não acho, eu acho que ela nunca vai quebrar. Eu acho que ela vai voltar assim, eu já converso melhor com você sobre isso. Primeiro contextualizando aqui. Só que assim, a capacidade de quebrar é muito baixa, quase nula. Mas isso aqui ainda assim gera um problema muito grande. Até porque os juros pagos sobre a dívida, que é o que gera um resultado final negativo hoje, o prejuízo líquido ao invés de um lucro líquido, se dá por conta dos juros de amortização paga frente à dívida. Lembre, o que a empresa paga mensalmente não é esse montante aqui, não. Ela paga os juros mensalmente, que nem você quando financia um carro, uma moto, um apartamento. Você paga mensalmente os juros sobre a dívida. Você pode até amortizar, se você quiser. Tudo bem, mas você não vai pagar o montante total da dívida, não. E como os juros atualmente é de 15%, os juros que ela paga sobre a dívida é muito alto. Logo, ela gera um resultado, uma despesa financeira muito elevada, o que mata o resultado dela de curto prazo. Isso que está se potencializando porque, conforme você cresce a sua dívida, os juros que você paga sobre a dívida é sobre um montante maior, percebe? E aí vira uma bola de neve. Onde hoje, quando olhamos para a alavancagem operacional da empresa, mencionando frente o EBITDA, uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 5 vezes. O que é que significa? A Raízen demoraria 5 anos para quitar a dívida líquida com base no EBITDA. É um indicador péssimo, é muito elevado, mas o problema não é só isso. O problema é, esse indicador ele vem crescendo e a tendência de continuidade do crescimento até uma queda da taxa de juros, uma melhoria da saúde, um alívio, um suspiro, um respiro a mais, um fôlego. A palavra que eu queria era fôlego, eu falei suspiro, alívio, respiro. Mas veja, o problema é, a dívida ela tende a continuar aumentando, até que ela consiga ter um suspiro, alívio, respiro, um fôlego a mais. O problema é, quando olhamos para fluxo caixa, uma das linhas mais importantes, o fluxo de caixa operacional, entradas e saídas operacionais, em resumo, lógico que tem mais coisa do que isso, a empresa, durante muito tempo, no acumulado dos anos, vem dando prejuízo no seu fluxo caixa. Por quê? Se a empresa estiver gerando caixa operacional, ela pode quitar a dívida sem ter que pegar mais empréstimo. No caso da Raízen, ela não pode. Ela tem que se capitalizar mais a mercado, aumentando a dívida, como eu já te expliquei, para pagar a dívida anterior, para pagar os juros, amortizar. E esse movimento fica claro nessa linha aqui, ó, captação de dívida com terceiros. Olha isso aqui, 10 bilhões
de captação de dívida, ou seja, pegar empréstimo, né? 10 bilhões em um momento que a empresa tem prejuízo em uma dívida já muito elevada. Quem não conhece vai olhar e fala, por que essa empresa está pegando dívida e um volume enorme se ela está em um momento tão complicado como esse? Porque ela tem que fazer isso, não tem para onde correr. E vira uma bola de neve. O que é que a Raízen está fazendo hoje? Em resumo, tentando sobreviver até o cenário ficar melhor. A verdade é essa. E por que recentemente a Raízen vem valorizando tanto no último mês? Mais de 20 e poucos %. Primeiro, hoje o investidor estrangeiro está partindo para países emergentes, como a gente já vem acompanhando, olhando, visualizando tudo isso, muito principalmente atrás de risco. Né? O investidor estrangeiro, como ele entra com a capitalização muito alta, por quê? Só convertendo a moeda em dólar, por exemplo, o euro, para o real, você tem um poder de compra muito grande. Então você entra aqui no mercado com muito dinheiro. Parte desse dinheiro vai para o risco, sem sombra de dúvidas. Então empresas de risco vão valorizar, provavelmente, é lógico, nesse momento. Segundo, perspectiva de queda da taxa de juros. Lembra que eu te falei? A Raízen hoje está sobrevivendo, esperando um momento de melhora. O momento de melhora é esse, que é justamente uma queda dos juros pagos sobre a dívida, uma queda de Selic que vai ocasionar, desencadear todo esse movimento. Então o mercado, ele tá mais otimista. O mercado sabe que é um momento péssimo da Raízen, né? Mas já está precificado. É uma empresa que hoje é negociada com desconto frente ao valor do patrimônio, sendo que ela já chegou a ser negociada a quase 3 vezes o valor do patrimônio em anos anteriores. Então, assim, era uma empresa cara, muito cara, porque gera, né? Cresce, é uma das maiores do seu segmento, top 5 maiores geradores de receita. É uma empresa grande, é inegável. Então, ela era muito cara e hoje é descontada ao valor do patrimônio. Tudo isso está precificado. E o mercado hoje, olhando para um vislumbre, para uma perspectiva de melhoria, de crescimento, valorização por melhora de resultado por conta do cenário macroeconômico, já melhora o seu posicionamento, já se posiciona com mais intensidade. Quer dizer que você vai fazer isso? Primeiro, se for, por exemplo, eu não tenho Raízen em carteira, não tenho. Por que, Adam? Porque eu prefiro partir para outras metodologias. Eu tenho ativos de valorização, só que minha metodologia é outra. E você tem que saber o que você não quer para saber o que quer. Vamos supor que você tem 5 caminhos aqui. Se você conseguir, primeiro, escolher quais dos 3 você não quer, vai ficar só 2 para você decidir qual quer. Então, algo muito importante que você tem que levar para a sua vida é: decida o que você não quer antes de decidir o que você quer. E eu tenho isso muito claro. Você tem que ter isso. Raízen, empresas de risco muito elevado, eu não quero. Possa ser que no momento futuro eu compre uma ou outra, mas não é minha metodologia, não faz parte disso, né? Então, eu não tenho carteira, por exemplo. Eu acredito que vai valorizar? Acredito. Acredito que vai demorar muito. Acredito que tem que ter uma troca forte de gestão das cadeiras de controle, do pessoal de dentro, até porque os insiders da Raízen estão vendendo papel, inclusive. Vendas milionárias, na casa de centenas de mil, centenas de milhão. Tem que ter uma reestruturação da sua dívida. A queda de Selic vai melhorar bastante esse cenário da empresa. Não acho que vai resolver o problema de forma alguma, certo? Mas já melhora. Ela vai conseguir trabalhar, operacionalizar melhor em um ambiente nada confortável. Você, que é iniciante, não compre. Eu tenho uma turma de mentoria, algumas, né? Tenho bastante mentorado. Muitos com ativos de risco, como a Raízen, como outros ativos, que compraram, chegaram até mim tendo comprado por indicação. E às vezes nem é indicação. Às vezes eu tô trazendo esse vídeo aqui e vai ter gente que vai achar que eu tô indicando, por exemplo, né? Complicado, mas tem gente que compra por isso. Não seja essa pessoa. Não compre porque acha que alguém te indicou ou porque alguém te indicou realmente. Tem que entender o que está acontecendo, até para entender quando comprar, quando vender, se aumentou o nível de risco, se você tem que pedir um preço-alvo maior, menor no caso, né, mais rigidez no preço-alvo. Então, para você que está começando, não compre de jeito nenhum, se você puder ouvir um conselho meu. Agora, para você que tem mais experiência, sabe analisar fluxo caixa, balanço patrimonial, entende da dívida, consegue fazer um acompanhamento razoável, pelo menos, você pode olhar para ela como uma oportunidade, uma fatia de 1% da carteira de repente. Não estou recomendando, até porque não é algo que eu faço. Mas no final das contas, eu quero te convidar a fazer o quê? Aprender de verdade, deixar de seguir diquinhas, deixar de investir por achismo e ter uma metodologia clara, em um passo a passo cronológico do que fazer, em qual momento fazer, aprender a analisar, escolher as melhores ações para crescimento, valorização, dividendos, estruturar uma carteira que cresça em patrimônio, valorize com segurança, principalmente potencializado pelo momento atual. Um momento
de queda de Selic, queda de inflação, queda dos juros americanos, as commodities, na mínima, saber se posicionar no lugar certo, na hora certa e ao preço certo. E isso vai trazer resultado com segurança. Para você que quer aprender isso comigo, primeiro link da descrição, Mapa das Ações, esse que é o meu projeto, onde eu te ensino tudo isso em um curso direto ao ponto, simples, como eu sempre te entrego. Não te prometo que é um curso com mais aulas, com aulas de maior duração, não. É um curso vitalício que você vai levar para sempre em um passo a passo, simples, onde eu preservo o seu tempo. Eu te entrego o que você precisa saber e ponto. E acabou. Por um ótimo custo-benefício. Ah, é só o curso? Não. Você vai ter acesso à comunidade exclusiva do WhatsApp, com acesso a mim, outros investidores, atualização, network, muita oportunidade. Eu falo o que eu tô olhando, o que eu acho interessante no momento. O pessoal também fala bastante sobre isso. Então, tem interesse? Primeiro link da descrição. Realmente um ótimo custo-benefício, é um material que ainda está de graça e, como sempre, vai continuar valorizando ao longo do tempo, como acontece com uma boa empresa, tá bom? No mais, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e não se esquece, é só o começo.